Papo com especialista. Dessa vez trouxemos para cá. Gente, foi um prazer. Professor Walter Thomas, dono, CEO da Portorium, além disso, professor de faculdade e uma pessoa que manja muito sobre e-commerce. Falamos sobre tudo, sobre BI que está sendo desligada, sobre catálogo de produtos, OEA, outras coisas que vão ser importantes para vocês. Estão a fim de ver? Dá uma olhada nesse papo com o especialista, que eu garanto para vocês que falar com gente que manja é muito interessante para mim e para todos nós, tá bom? Solta essa vinheta, acompanha esse vídeo até o final que tá muito bom. Tô esperando vocês lá. Solta a vinheta, acompanha esse vídeo. Vamos nessa. Bora. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com especialista, dessa vez eu chamo realmente uma pessoa que é especialista, é professor de faculdade, me deu aula há muitos anos atrás. Ele divulga e tem um grande canal no LinkedIn e, além disso, é dono da Portório. Seja muito bem-vindo, professor Walter Thomas. É um prazer gigantesco. Eu estou para te chamar há muito tempo. É um prazer ter você aqui no canal Comex Fácil. Eu que te agradeço, Tiago, pela gentileza e pela oportunidade de estar falando aí para os seus ouvintes. O professor Walter Thomas me deu aula, gente, na faculdade. E eu seguia tanto ele, o professor Nicola Minervini, e hoje conversar com essas pessoas, para mim, é de um prazer tão grande, é uma satisfação tão grande. Milton Gatto, são pessoas que já fizeram papos com o especialista aqui. E eu compartilho muito das ideias deles. As ideias deles me ajudam a fazer algumas aulas. E até aproveitando, professor, eu tenho visto muita coisa ser movimentada. É o OEA que saiu há um tempo atrás, agora o tal do programa Confia, que é um programa nosso, né? É um primo do OEA. Essas certificações, elas são importantes, elas são mais uma cereja do bolo. Como o senhor vê tudo isso? E o que é o tal do Confia? Fala para a gente um pouquinho. Então, o que a gente está tendo, Tiago, é um momento disruptivo, né? E esse momento é muito interessante, as empresas têm que estar realmente acompanhando o que está acontecendo. Eu digo disruptivo porque a nossa relação com o órgão fiscalizador sempre foi uma relação de balcão, né? Então, você chegava numa repartição, você tinha um funcionário de um lado do balcão e você como contribuinte do outro lado. Esse balcão está sendo retirado, né? Então, o programa OEA já traz essa lógica. A lógica não é você ter em campos opostos fiscalizador e fiscalizado, mas sim os dois trabalhando em cooperação, numa parceria, né? E é uma coisa que realmente é disruptiva, por quê? Porque você sempre entende o órgão fiscalizador como aquele que vai te atribuir penalidades por comportamentos inadequados, indevidos, né, por inconformidades. Agora você tem, no caso do OEA, a relação entre o OEA e a Receita Federal, entre o interveniente, que é o OEA, e aquele que está buscando o OEA e a Receita Federal, é a Receita auxiliando aquele interveniente a convergir, né, para os objetivos de conformidade. Com isso, ela tem uma operação mais limpa, uma operação melhor, um melhor reflexo e um direcionamento das forças, né? O enforcement, que é esse uso da força da lei para cobrar tributo, ele é caro e ele é desnecessário para a maioria das empresas, porque elas já são regidas, né, por sistemas de compliance interno, por auditorias externas, né, por controles dos mais diversos e às vezes até mais robustos que o fisco. Quando eles, então, se reúnem, examinam a gestão e atribuem àquele
aquele interveniente, o selo de confiança, a Receita está livre para poder operar com o enforcement no que interessa, naqueles que desejam não cumprir. E aí vem a segunda parte da sua pergunta. O que é o confia? É a mesma lógica. Essa lógica é da OCDE. É tratar os iguais de maneira igual, mas tratar os desiguais de maneira desigual à medida da sua desigualdade. Eu não preciso de uma força coercitiva em cima da maioria dos contribuintes brasileiros para que eles cumpram com as obrigações. Eu preciso direcionar essa força para aqueles que decidiram não cumprir. Quando eu reestruturo isso e dou a ele o selo confia, eu também direciono as forças do Estado, que estão ali para coibir comportamentos oportunistas, para que elas sigam aonde há um risco de fato, operador de maior risco. No Confia, a gente também tem a mesma lógica do OEA, parceria. As empresas que forem parceiras recebem, né, o selo Confia, e com o selo Confia ela tem uma série de benefícios, e o mais importante que já começa a surgir, que é o benefício monetário. As empresas com Confia vão ter uma redução de 1% na contribuição social sobre o lucro líquido. É algo assim: Tiago, você agora está se autofiscalizando, eu não preciso gastar dinheiro fiscalizando você, por isso eu vou te dar um retorno sobre o seu imposto. Você vai pagar menos imposto porque você me dá menos trabalho. Entende como uma lógica interessante, é um ganha-ganha? Porque com isso eu também melhoro a arrecadação e os controles, porque eu tenho você se autofiscalizando e não eu. Eu vou olhar a sua gestão, mas não vou olhar mais a sua operação. Fica muito mais, muito melhor, muito mais republicano. É um estado de amadurecimento, e por isso que eu digo que é disruptivo, né? É muito interessante que, há um pouco de tempo atrás, a gente chamou o Alexandre Zambrano para fazer um papo com o especialista conosco. E ele tocou num ponto muito legal, que ele falou: hoje, quase 95%, se não mais, dos canais em registro é canal verde. E o que que eu penso? Quando eu comecei isso lá em 2000 e tanto, lá em 2006, 2005, por aí, a gente tinha aquele medo, né, antigo de canal, radar novo vai dar canal vermelho. Sim. Hoje já é o contrário. A gente começa a ver que, mesmo o radar novo, gente, acabei de tirar um radar para um cliente que trouxe uma carga e deu canal verde, e foi super tranquilo. Então, começa a cair esse mito, né? O radar novo, canal vermelho. Ou precisa de um tempo para dar canal verde. Fato. Corra pelo lado certo da coisa. Faça tudo certinho, classifique a carga com o MCV certo e tudo mais. Fique em paz. É mais ou menos isso que a Receita hoje em dia pensa, professor? Sim, a estrutura de fiscalização está focada agora não em parar todo mundo, mas parar de maneira seletiva. Isso se faz com gerenciamento de risco. Eu faço uma análise de causa versus consequência, certo? Com isso, estabeleço o nível de risco daquela operação, trazendo uma enormidade de informações que já os operadores têm que me dar. Então, eu sei a origem, eu sei o destino, eu sei quem é o exportador, quem é o importador, certo? A mercadoria. Com isso tudo, eu parametrizo a gestão de risco e vou no que realmente interessa. Você quer ver uma coisa, Tiago? Quando a gente fala dos canais, vamos falar dos canais vermelhos. Quantas vezes acontece um canal vermelho e o fiscal vai lá, eu digo, a maioria das vezes acontece isso, ele vai lá e não encontra nenhuma inconsistência. Volta, libera a mercadoria. Isso é muito bom para o importador, isso é péssimo para o sistema, porque nós perdemos um tempo e uma mão de obra preciosa que nós temos uma quantidade pequena de auditores para nossa necessidade de comércio exterior, certo? E não deu nada, deu um tiro na água. Por isso, a gestão de risco tem que ir aprimorando, para quê? Para que quando aquele auditor levantar, ele vá realmente num assunto que lhe interessa. Outro ponto é a necessidade de se utilizar a verificação física, a interrupção
da cadeia de suprimentos para verificar a mercadoria com meio coercitivo de se fazer a cobrança dos tributos ou das multas, também já está desatualizado, certo? Nós não fazemos isso com nenhum outro tributo. Por que fazer na importação? Então, cada vez mais a Receita está migrando para quê? Para fazer a revisão aduaneira, também na base de risco. Então, a preocupação, novamente, vai ser do contribuinte. Se eu estou fazendo errado, posso até passar no canal verde, mas eu vou ficar 5 anos com aquilo pendente. E os sistemas hoje, inclusive, o mais importante, o CISAM, que é o de inteligência, aprendizado de seleção aduaneira por máquinas, ele está fazendo cruzamentos aí enormes, assim, com a qualidade de informação, qualidade de resposta, fantástica para a fiscalização, o que vai deixando mais aprimorado o sistema, né? A intervenção humana tem que ser somente quando necessário, né, e quando oferece risco. Se a gente está falando de tributo, a gente pode buscar isso no prazo decadencial. E aí entra um outro ponto, é a falsa ilusão do canal verde. Canal verde dá aquela sensação de que está tudo resolvido. Não, você tem 5 anos em que você pode ser chamado. E isso vai aumentar mais. Tirar a interrupção para colocar o quê? Na revisão, né? Então, com isso, essa é a gestão de risco, essa é a coisa mais bacana que está vindo. E você vê, a gente estava falando agora há pouco sobre o catálogo de produtos, né? O que vai trazer o catálogo de produtos? Ele vai trazer informações em campos estruturados. Para cada resposta que você dá num campo booleano ou num campo, né, numa lista simples ali colocada, ela está atrelada a um código informático. Esse código informático vai ser cruzado dentro desse sistema de gerenciamento de risco. E vai dizer, puxa vida, está me chamando a atenção que este mesmo produto que outro importador trouxe, deste mesmo país, do mesmo fabricante, ele tem condições diferentes de negociação do que a sua. Então, o CISAM vai informar o auditor, olha, aqui pode ter, eventualmente, um problema, né? Então, isso tudo essas novidades assim que a gente tem que estar acompanhando, né? Então, é o quê? Mais uma vez, a necessidade de você estabelecer, como você falou, né, tudo certinho. É o quê? Um compliance, um programa de compliance implementado nas suas operações de importação. Entendi, professor. Na verdade, eu vou cometer um grande erro aqui, que é o seguinte. Antigamente tinha o canal Melancia. Seria o Melancia o início de tudo isso? Muita gente jogou pedra quando eu criei aula sobre isso. Seria o Melancia talvez o embrião disso tudo? Ou estou falando bobagem? Não, de certa forma, sim. Veja só. O que é importante a gente entender é que a determinação do canal de inspeção não, vamos dizer, não estabelece, né, o final do lançamento. Então, o que ele diz só é o seguinte, esta mercadoria que o senhor está importando, ela não, pela minha análise, não oferece um risco necessário para que eu interrompa, né, o teu processo de importação para olhar ela fisicamente. As informações que estão aqui já são suficientes ou para eu confirmar que o seu lançamento está correto, ou para retificá-lo no futuro, certo? Então, com isso, eu não tenho mais esta necessidade de ficar na mão de um auditor para arrumar uma agenda, para liberar a mercadoria ou não. Você vai importar. Agora, tem uma coisa, se tiver errado, veja só, nesses campos estruturados que a gente vai ter, quando eu pegar um erro, vai ser aquela frase, eu vou puxar uma pena, mas vem a galinha toda, porque vem os 5 anos daquele mesmo erro. E, se não me engano, a 10833, ela permite justamente esta utilização, né, na autuação da mesma descrição da mercadoria, independente da mercadoria ser localizada, isso não importa. Então, isso tudo traz uma facilidade para a fiscalização, mas também traz uma maior responsabilidade para os importadores.
Né? Então, nesse sentido, é que a gente insiste, eu, o GAP, o Zambrano fala disso também, é a necessidade de estabelecer uma política de compliance. Né? Então, você, independente de seu OEA, você tem que estar de olho no quê? Na sua revisão interna, na revisão dos seus procedimentos, das suas classificações fiscais, no entendimento sobre classificações fiscais que você já usou, né, para fazer uso do quê? Do instrumento da denúncia espontânea, corrigir aquilo ali. Quer ver uma coisa? Outro dia eu estava participando de uma fiscalização, na verdade não é uma fiscalização, é uma visita de validação do OEA, e a auditora levantou que, no ano X, a empresa tinha tido 4 canais vermelhos. Desses 4 canais vermelhos, certo? 50% deles geraram correção. E perguntou para a empresa, quantas correções você fez espontâneas nesse ano? E a empresa falou, não, eu não fiz nenhuma. Veja, você tem que melhorar, apurar o seu controle. Porque em 4 vezes que eu te parei, 50% delas estavam erradas. Então, você tem que melhorar o teu controle interno para verificar, porque você está deixando passar coisa aí dentro que pode te surpreender no futuro. Essa análise é que precisa ser feita. E a gente tem aí, né, alguns vieses de interpretação que confundem um pouco a gente, né, que confundem a cabeça do importador. As heurísticas, né, uma delas é essa, a heurística da conformidade, ou seja, isso é uma coisa da psicologia comportamental, mas que vem bem a calhar. Se nunca aconteceu, nunca acontecerá. Nesta lógica, Tiago, nós pegaríamos todos os extintores e mangueiras dos edifícios aí que nunca pegaram fogo nos últimos 10 anos e jogaríamos fora, porque é desnecessário. É um material que não se paga, não é isso? Porque uma vez que nunca aconteceu, isso não funciona assim. Risco é um evento futuro e incerto. É isso que a gente precisa ter na cabeça como importador, para não ser surpreendido. Né? E você falou de surpreendido, eu fui totalmente surpreendido, eu acho que a grande maioria das pessoas, com uma nova notícia. O desligamento das DIs a partir de outubro. Sim. Gente, eu achava que isso ia ser em abril de 26. Não sei por que alguém me falou, de repente a gente é surpreendido com isso. Como é que o senhor vê tudo isso? Porque pegou, não sei, para mim não é sopetão, mas pegou muita gente de sopetão essa ideia, tem que estar com do INPE, que vamos fazer. Como é que o senhor vê tudo isso? Primeiro é o seguinte, eu entendo. Primeiro eu quero fazer um elogio aqui, né, ao Zambrano, com quem já tive contato algumas vezes, não tenho nenhuma intimidade, mas já tive contato com ele, e ao Tiago Barbosa, pela condução do processo. Né? Eles sempre conduziram esse processo de forma republicana, né, de forma generosa com as informações e tudo. Agora, o que a gente precisa entender? O catálogo de produtos, ele terminou, por assim dizer, ele foi entregue, né, na versão treinamento ainda no início de 2023 ou tão pouco antes. Não me lembro a data. Porém, em outubro de 23, ele já entrou na versão de produção. Né? Então, um ano do paralelismo, ou seja, DI e do INPE, vai completar outubro de 24. Né, que era a promessa original, né, do grupo gestor do novo processo de importação. Eu acredito, mas isso sem nenhuma informação, tá, que é bastante significativo passar essa notícia para o mercado agora e acordar as empresas que estão muito distraídas para isso. Mas, na prática, talvez não se inicie em outubro o desligamento forçado, né? O desligamento faceado, né? Fatiado, melhor dizendo. Talvez isso se estenda por 3 meses, talvez se estenda por 6 meses, mas não deve passar disso. Né? Uma coisa que, Tiago, outro dia até postei isso. Eu tive acho que uns 16 anos, 15 anos atrás, não, perdão, 10,
em Brasília, de uma reunião sobre o catálogo de produtos. Perdão, sobre o novo processo de importação e de exportação, portal único, na época, a janela única. E já se falavam de algumas coisas e falou-se do desligamento da DI. Eu perguntei, era uma plateia pequena, tal, um grupo pequeno, e perguntei ao Tiago, puxa, mas eu tenho uma preocupação que eu vi o desligamento, né, do sistema papel para o sistema Syscomex. Isso me assustou, né, porque foi bastante traumático. À época, durante 2 semanas, ou pelo menos 10 dias, tivemos problemas de registrar declarações de importação. Bom, como vai ser isso? Ele falou, olha, vai acontecer com pelo menos 1 ano, né, de paralelismo. Eu falei, ótimo, parabéns, isso que eu queria ouvir de você mesmo, muito obrigado. Ele virou as costas para mim, para responder a outra pessoa, andou uns 4 ou 5 passos, interrompeu e voltou para mim e falou, só que você sabe que no último dia do último ano vai ter gente que vai dizer que aquilo é uma surpresa. E é a verdade. Então, assim, resumidamente, sim, estamos na iminência, talvez não sejam esses prazos, mas estamos, sim, bem próximos. Os importadores têm que começar a trabalhar com seus catálogos de produtos, porque uma outra também falácia que está sendo apresentada é eu vou povoar o meu catálogo de produtos à medida que as mercadorias chegarem. Você não tem ideia do trabalho que é povoar o catálogo de produtos. Se você tem 60, 70 produtos diferentes em um embarque, e cada um deles te pedir 4 ou 5 atributos, faça a multiplicação, você vai ver o nível, o número de informações que você vai ter que caçar. E muitas delas não vão ser de uma fonte só. Portanto, essa ideia de fazer essa alimentação orgânica vai ser um enorme desastre. Tá? Você tem que, sim, fazer já uma análise dos produtos que você traz, aplicar ali uma lógica de Pareto, né, uma curva ABC, e começar já a ir trabalhando com eles. Eventualmente, aqueles que são esporádicos, você joga para trabalhar orgânico, mas aqueles que são fundamentais, você vai colocar em risco a tua cadeia de suprimentos, a interrupção da tua cadeia de suprimentos, porque não vai dar tempo de você fazer aquilo com a mercadoria no porto, com a mercadoria chegando, e estamos indo para outras coisas, meu Deus do céu, não podemos pensar nisso, nós estamos indo para o registro antecipado da DI, do INPE, para todo mundo. Quer dizer, imagina, você tem a possibilidade do registro antecipado, mas a tua mercadoria está 15 dias pagando armazenagem no porto, porque você não fez o catálogo de produtos. É um absurdo, né? Quer dizer, não é 15 dias só, é 30 dias, porque você ainda teve o tempo do embarque, né? E mais o ano que você teve para fazer o seu catálogo. Então, as empresas têm que acordar para isso. Eu acho que foi muito bom que, finalmente, eles colocassem uma data, né? Porque tendo uma data, mesmo que essa data possa ser, né, alterada no futuro, mas aí as empresas começam a acordar. E é o acordar que eu vejo que tem muita gente para trás ainda. Isso me preocupa, né? Ah, mas como é que vai ser a do INPE? Ah, como é que vai ser isso? Ah, como é que vai ser aquilo? Como eu procuro, até para fazer conteúdo, eu não acho. Eu sei que tem as do INPE, os modelos de do INPE a ser feito, mas por isso que eu achava que era 2026. Eu falei, não, vai ter mais um aninho aí, alguma coisa. Aí do nada vem e força. A partir de outubro de 24 será desligado. É uma. Tiago, mas posso te colocar uma coisa? Claro, A do INPE é muito, muito melhor que a DI. sim, Muito. Ela é sim. mais fácil, ela é mais inteligente, ela é mais intuitiva, ela aproveita melhor os dados, certo? Ela, sim, ela tem esse momento, que é um momento de maior tensão, de arranque, que é montar o catálogo de produtos. Agora, depois disso, olha só, o que eu posso fazer com a do INPE, né, que eles estão programando? Primeiro, o PCCE, que é o pagamento centralizado. Ou seja, eu poder pagar, num único pagamento, pagar imposto de importação, IPI, PIS, PASEP, COFINS, ICMS, taxa de armazenagem, frete, despachante aduaneiro,
né? Tudo isso junto já me facilita bastante. A janela única de inspeção, ou seja, se eu tenho 2 órgãos intervenientes, a Receita Federal e, eventualmente, um anuente, eu não preciso de 2 inspeções, eu posso fazer com uma só. O catálogo de produtos, onde eu vou ter já ali condição de amarrar todo o material técnico que eu tenho do produto e evitar que o fiscal me chame para esclarecer. Ele entra lá e vai ter essas informações disponíveis, tá certo? A própria TI do INPE apresentada antes da chegada da embarcação ou da aeronave aqui no Brasil. Então, tudo isso, e mais, o mais importante que eu acho, é a mudança, né, na lógica da LI, que agora chama LPCO, a eliminação da LI prévio ao embarque. Isso acaba com a LPCO. Quer dizer, vai ter um ou outro caso muito específico que ainda vai demandar. A maioria absoluta, LPCO pós o embarque. Você não fica mais amarrado na tua operação. LPCO flex, ou seja, uma LPCO que você vai poder usar em vários embarques, né? A gestão de risco integrada, Anvisa com Receita, com, vamos supor, MAPA e, eventualmente, IBAMA, analisando aquela declaração de importação e evitando, eventualmente, com as informações que já foram prestadas no catálogo de produtos, de ter que interromper o processo daquele importador. Então, nós estamos dando um salto quântico, é realmente uma... Mas, gente, tem que agradecer, porque a coisa é muito melhor. O que nós fizemos, a minha geração fez lá em 94, com a entrada do Siscomex, foi informatizar um processo burocrático. Aí, o que foi feito por esse comitê gestor é diferente, eles fizeram um redesenho dos processos, certo? Com um cuidado enorme, porque podiam fazer um redesenho só no que não tinha reserva legal, e com isso, né, lançaram um novo sistema que também converge com a lógica, né, da Lei de Liberdade Econômica, com o acordo de facilitação de comércio, com a rodada de Kyoto revisada, tudo isso está amarrado, tudo isso está acontecendo, e o Brasil não tem como ficar parado, e mais, puxa, vamos pensar do nível individual, Tiago. Eu, como operador de comércio exterior, vou ter uma coisa adicional, uma preocupação adicional aqui. Sim, e uma valorização, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, né, que, por vezes, os serviços são comprados, principalmente do despachante aduaneiro, com base no preço e não com base no valor. Não é isso? O Carlos fala isso aí bastante. Não, agora você tem que ter capacitação. A empresa não vai poder mais fazer aquele leilão reverso. Qual é o despachante mais baratinho que tem aqui? O baratinho não vai saber preencher o catálogo de produtos, ou vai preencher de uma maneira que a tua mercadoria vai toda para o vermelho. Você entende? Que você vai despertar atenção lá para uma revisão aduaneira, que você vai ter problemas com a anuência, né? Por quê? Porque as informações vão ser inconsistentes. Então, gente, é para a gente comemorar. É uma coisa boa que vem aí, né? Para o Brasil dar um salto, finalmente sair dessa posição ínfima no comércio exterior mundial. Já deu um salto, né? Nós já duplicamos a nossa participação, mas temos muito no que andar, né? Se a gente considerar como 12ª a 14ª economia do mundo, temos uma participação pequena, né? É engraçado, né, professor? E eu vejo esse salto quântico, para mim é um salto quântico gigantesco, e o trabalho tanto do Thiago quanto do Zambrano, lindo. São trabalhos feitos há muito, muito, muito tempo, que para mim eu bato palma. E eu já bato palma para a Receita há muito tempo. Mas Thiago, você é importador. E a gente tem aquele. Você tem que ser contra. De jeito nenhum. Você tem que ser parceiro da Receita. Seja parceiro da Receita. E é isso que eu falo, né? Eu já pensando num futuro próximo. E após do INPE, após catálogo, após tudo isso. Eu vejo. Gente, daqui a pouco não vai mais precisar de documentação. Documentação que eu falo o seguinte: o PDF.
Tem outros países, acho que o México já faz isso há muito tempo, que é por QR Code. Isso é incrível. Daqui a pouco a gente não vai mais precisar de documentação físico, né? Graças a Deus, já não precisa tanto. E aí eu faço uma pergunta até espinhosa para o senhor, e eu acho que já até sei meio que a sua resposta. Pensando agora em DWIMP, catálogo de produtos, e frente também à nossa querida reforma tributária. Como o senhor vê daqui, que vai ser daqui 10 anos, se não mais, como o senhor vê isso? Vai entrar, vai dar certo, vai sair daquele modelo de 5 impostos para 2? Isso vai ajudar, vai atrapalhar? Como o senhor vê tudo isso, a reforma tributária? Agora falando um pouquinho sobre ela. Então, acho que a reforma tributária também, no nosso caso, no comércio exterior, ela traz uma luz para que a gente entenda, né, que, às vezes, atribuímos ao comércio exterior brasileiro uma enorme burocracia e uma enorme carga tributária, e não distinguimos que parte dessa burocracia e dessa carga tributária, na verdade, é da tributação interna, né? O tributo que, de fato, é do comércio exterior é o imposto de importação e o imposto de exportação, né, que é usado de maneira muito excepcional. Tá? São esses, e esses não são abrangidos pela reforma tributária, até porque eles têm uma característica de extrafiscalidade, ou seja, de proteção do mercado interno. Agora, sem dúvida alguma, o Brasil precisa e precisaria até, a meu ver, uma reforma tributária que fosse mais, vamos dizer, um pouco mais corajosa, né? Uma mudança mais na linha do que a gente está vendo, né? Da modificação do portal único, Siscomex, né? Para o Siscomex antigo, né? Agora, eu vejo aí no futuro uma série de coisas interessantes, o registro único de cargas, que você vai ter uma rastreabilidade da mercadoria no mundo todo, vai gerar justamente essa possibilidade de, com QR Code, ou com esse número, você identificar a mercadoria por todas as passagens aduaneiras dela, né? O TIN, o Trader Identification Number, que vai identificar os operadores, né, as empresas em qualquer país, ele já está implantado no Brasil, o Brasil está à frente disso, outros países ainda não têm, mas é um caminho que vai também poder ajudar na rastreabilidade, aumentar o nível de segurança e aí dar maior fluidez, né, a essa passagem. E vejo também a possibilidade no futuro, inclusive, de que você já receba até a sua declaração de importação já pré-preenchida, sabe? Que ela já venha com as informações básicas, à medida que você vai poder alimentá-la, né? Aí estamos falando aí, talvez, né, um prazo aí, no universo de 5 a 10 anos. Agora, tudo isso converge com esse mundo novo, Tiago. Aí isso aí elimina esse ou elimina aquele, né? O clássico isso acaba com o despachante aduaneiro. Gente, eu acho isso também uma bobagem, porque, vamos lá, o despachante aduaneiro, ele já não é obrigatório. Na verdade, se você pegar a história do despachante aduaneiro, que remonta a mais de um século, pouquíssimos anos, num lapso pequeno de 4 ou 5 anos, acho que até por uma falha legal, ele foi obrigatório, depois nunca foi. Nunca foi. Ele não é obrigatório hoje, só que 97% das empresas contratam um despachante aduaneiro. Não é pela obrigação, é pela lógica do quê? Da terceirização, do outsourcing. As empresas terceirizam hoje atividade meio. Imagina que eu, né, absorver isso, trazer para um regime interno, não vale a pena. E mais, para operar com esse tipo de informação, você vai precisar de gente capacitada. Nós estamos arranhando aí o que é inteligência artificial, né? Nós estamos na inteligência artificial, eu diria que nós estamos na inteligência artificial de escada. Ainda virá a banda larga, entendeu? E aí, novamente, é um salto, porque aí não é mais aritmético, né? Esses saltos de tecnologia são sempre geométricos. E com isso tudo, novamente, né, você, para poder
sobreviver nesse novo universo, você tem que ter uma estrutura que garanta que você está cumprindo com as suas obrigações, né? E de forma que você seja competitivo. E você vai buscar justamente, né, a tua distinção e buscar redução de custos por meio dessas estruturas. Olha lá o que é o OEA, né? O OEA, a CNI apresentou uma pesquisa, acho que foi em dezembro de 2020, apontou uma redução de 7 pontos percentuais na importação e de 9 pontos percentuais na exportação para os OEAs, certo? Agora, os OEAs, além disso, vão ter o pagamento diferido, está no PL 15 de 24, rodando, passou em 2 comissões na Câmara, 2 comissões importantes, inclusive, Constituição e Justiça, Finanças e Cidadania, se não me engano, e agora, ou está indo para uma próxima comissão, ou já está indo para a plenário na Câmara, para depois seguir para o Senado, né? Se retirou a urgência constitucional, o Lula retirou, mas o líder da Câmara colocou, então, o projeto aí é para 6 meses, 7 meses, está isso. E nesse PL 15, que traz o Confia, o Sintonia e traz o OEA, traz o quê? O pagamento diferido para os OEAs, 50 dias para pagar imposto de importação, IPI, PIS, PASEP, COFINS, pagar adicional frete para renovação da marinha mercante, ainda eventualmente poderá pagar ali os direitos, né, antidumping, essa coisa toda. Se você pegar só o custo de oportunidade de capital com a Selic atual, você já tem mais 1,24% de ganho. Então, entende que cada vez mais você fazer certo vai gerar um resultado financeiro. E ainda tem uma terceira vertente que está sendo explorada agora, que chama-se o cost avoidance tributário. É o quê? Qual é o passivo latente que eu tenho? Eu sei, mas quando eu implemento um programa de compliance, eu consigo levantar isso e ter medidas mitigatórias que reduzam, né, ou a probabilidade dele se materializar, ou mesmo o impacto das consequências dele. Né? Então, isso tudo é o que está vindo cada vez mais forte para a área de comércio exterior, além, né, logicamente, isso tudo inserido no aumento exponencial das operações internacionais. Isso, eu acho que agora, definitivamente, é irreversível. O Brasil hoje, se voltasse ao sistema de declaração de importação em papel, ou melhor ainda, se ele relançasse, né, o comunicado CASEX, né, o anexo 6, que tinha lá centenas de produtos com proibição, o Brasil parava. O Brasil não tem condição, né, de se desligar do mercado internacional. Nenhum país tem, a bem da verdade. Né? E a gente acaba tendo aqui ainda uma visão um pouco atrasada, achando que exportação e importação são antagônicos. Então, é bom exportar, é ruim importar. Importar define o que é uma dependência, um gasto. E a exportação, então, nos traz riqueza. Não é isso, é simples. Dá uma olhadinha nas estatísticas que trazem os maiores países importadores e exportadores. Você vai ver um fenômeno. O primeiro maior exportador do mundo é a China. O segundo maior exportador é os Estados Unidos. O primeiro maior importador do mundo é os Estados Unidos. O segundo é a China. Não há como a China ou os Estados Unidos serem potências exportadoras se eles não forem importadores. Isso não existe. A China reduziu nos últimos 20 anos em mais de 90% os tributos de importação. Muito, mas muito mais que o Brasil. Foi isso que, inclusive, ajudou ela a dar esse salto, né, de ser um player global, que hoje a gente está vendo, inclusive, um deslocamento pós-pandemia, mas ainda é um deslocamento bastante tênue, né? É muito bom ouvir tudo isso, professor, porque eu vejo uma ideia futura muito gratificante para mim. Eu sou formado, me formei em 2005, e eu vi muita coisa acontecer, do radar ordinário e simplificado virar
3 radares, que é o expresso, limitado e ilimitado, e quanto mais isso não vai evoluir, quanto mais, não tem mais, gente, saber que a DI vai morrer, para mim é gratificante, você não tem uma DI de 80 páginas, é uma do INPE de uma, no máximo 2 com uma DUI, isso para mim é gratificante, isso para mim eu estou vendo e vivendo, vocês que estão assistindo a gente, vocês estão vendo e vivendo evolução o tempo inteiro, e como é que é isso? Professor, fala uma coisa. Quem está começando agora, como é que a pessoa sai daquela... Eu falo que nossa área você estar dentro da casca do ovo e não conseguir sair por nada nessa vida. Quem que está começando agora? Qual que é a dica que o senhor dá para conseguir quebrar essa casca do ovo de dentro para fora e ir para o mundo? Tem muitas, mas qual a dica que o senhor dá? Olha, eu diria para você que hoje a principal ferramenta que o profissional tem que ter na área de gestão, né, e mais especificamente na área de comércio exterior, é o compliance. É entender do gerenciamento de risco, da gestão por processos, da necessidade de capacitação constante, né, como esse seu programa de geração de conteúdo bem interessante ajuda a esse pessoal, é ter foco nisso, é ter foco nisso. Gente, em 80, a gente ouvia um sussurro que falava assim, olha, vocês precisam ter cuidado com o meio ambiente, tem que ter cuidado com o mico-leão dourado. Parecia aquilo tudo uma palhaçada, algo que nunca ia acontecer, entendeu? Olha o que é hoje, estamos falando de 40 anos depois. Qual a empresa que consegue operar sem considerar o impacto ambiental? Ela vai ser completamente escorraçada do mercado. O compliance é a mesma coisa, certo? Não vai dar no futuro para operar sem que você tenha uma gestão dos teus processos, certo? De forma organizada, uma análise de risco, tá? E uma administração muito precisa. Nesse sentido, faltam profissionais. Faltam profissionais. Para operar, o que eu vejo no OEA, Tiago, a gente aqui já implementou o OEA em mais de 60, 70 empresas. Uma coisa que é recorrente, o profissional, ele que está na empresa, que se interessa por colocar o OEA, normalmente é alguém de Comex, certo? Vira o focal point, faz lá o acompanhamento de todo o processo, chega ao final ao benefício da certificação. Esse profissional passa alguns meses, o mercado vai lá e puxa ele. A empresa fica sem o ponto de contato. Porque se ela não pagar por aquele profissional, mas o mercado está buscando ele. Dá uma olhada no LinkedIn, vê o que está se procurando de profissional de compliance aduaneiro. Isso é uma área nova, invista nisso. Essa é a minha dica para o pessoal que está nos ouvindo, que está começando. Compliance aduaneiro. Vai nessa linha. Professor, como é que as pessoas te acham aqui? Eu achei o professor no LinkedIn, mas como é que as pessoas te acham? Eu vou colocar todos os contatos aqui embaixo no link, na descrição. Como é que as pessoas te acham? Te procuram? Meu contato é por e-mail, né? Eu vou passar para você. Uhum. Também deixo o meu telefone, quem quiser chamar pelo WhatsApp, tudo, não há problema nenhum. Né? Eu digo que eu sou um pediatra assumido, ou seja, eu não escondo nem dos meus parceiros, nem dos meus alunos e nem dos meus clientes o meu número de telefone, não, e nunca tive problema nenhum com isso, ao contrário. Às vezes uma dúvida pode surgir, como outro dia mesmo, estava conversando com um parceiro, era 10 e pouco da noite. Lógico, ele me mandou a pergunta, não sabia se eu estava com condição de responder ou não, eu estava, e ficamos ali conversando e consegui, graças a Deus, é uma pessoa a quem eu devo muito, porque sempre foi muito generoso com as informações, isso é uma outra dica também, seja generoso com as informações. Não imagine que você retém informação, você está retendo patrimônio. Não, não, isso é besteira, informação só vai ter valor a hora que você distribui ela, né? Porque, inclusive, daí você recebe as críticas para rever se você está na posição certa.
Então, eu vou te passar, você coloca aí, nas informações, sem problema nenhum. Tá ótimo. Muito, muito, muito obrigado, professor Canal. Obrigado. Está mais do que aberto para o senhor. Eu acompanho você há muito tempo, crio aulas com as suas postagens. Isso, para mim, é enorme, de prazeroso falar com pessoas que manjam do nosso mercado e que são generosas com informações. De coração, muito obrigado. E procurem o professor Walter Thomas, gente. Ele dá aula, ele é uma assumidade e de uma generosidade, uma simplicidade. Vocês estão vendo aqui, sabe pra caramba, mas está aberto a conversar com todo mundo, falar com todo mundo sobre Comex. Obrigado, professor. Então, Muito obrigado mesmo. obrigado. Até logo. Até. Obrigado, professor.